Opa galera, Princesinha Malvada mais uma vez aqui, parte 11. Então deixa like e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá. No capítulo anterior, o Ibi quase foi de F. Bora pro vídeo. O capítulo começa com a Leona declarando que ele agora é o subordinado dela. O Ibi pergunta, subordinado? A Leona responde que sim, o subordinado número 1 dela. O Ibi fica parado por um momento e depois aceita. A Leona fala que agora irá dar uma missão para ele. O Ibi pergunta, uma missão? Então de repente, a Leona começa a desenhar no chão e fala que sabe que ele precisa deixar o palácio. Então, ela precisa que o Ibi vá para esse lugar. O Ibi conhece esse símbolo. É o símbolo do reino de Carel. A Leona quer que ele vá lá e descubra o que o reino está fazendo. E também descubra como está o imperador de lá. O Ibi fala que entendeu tudo. A Leona não quer sujar as suas mãos com sangue. A Leona fica confusa. O Ibi fala que a Leona quer que ele mate o imperador de Carel. Mas se ele fizer isso, ele também irá morrer. O Ibi pensava que a Leona era diferente dos outros membros da família. Mas estava errado. Eliminar o imperador de Carel é o mesmo que pedir para ser morto. A Leona pergunta, do que ele está falando? Ela está apenas pedindo para ele investigar o reino de Carel. Só isso. O Ibi pergunta, então não quer que elimine o imperador de Carel? Em seus pensamentos, a Leona fala que, se a nação não é capaz de superar a personalidade do Lacos e está desabando, então a Leona precisa descobrir o que está acontecendo lá. Então a Leona responde que sim, só isso. E fala que quem irá matar o imperador de Carel será a Leona. A Leona fala que se o Ibi tentar matar o imperador de Carel, a Leona irá matar o Ibi. Ele fica surpreso e cobre seu rosto com a mão. E pergunta por que a Leona está preocupada com o reino de Carel. A Leona responde que isso não importa. Ela deu a ele uma ordem. Ele precisa obedecer. Ou ele quer lutar de novo. O Ibi fala que, em pensar que ele irá receber uma honra tão grande. Realmente, a Leona é muito generosa. O Ibi promete que irá executar a missão perfeitamente. A Leona agradece e se pergunta por que ele está tão grato. O importante é que isso foi resolvido. Em algum lugar, o Zerros está entediado, porque não tem ninguém ali. Todos os magos são inúteis, e ele está cansado de matar criaturas mágicas. E se pergunta se tem algo interessante em outro lugar. Então se lembra da Leona. Ela tem o talento de um ser transcendente, além de ser possuída por um espírito. Ele se pergunta se algo assim já aconteceu antes. Além de um dragão que causou destruição porque estava se divertindo, nunca ouviu falar sobre isso. E se pergunta se a Leona realmente é descendente de dragões. Mesmo que fosse, a sua aura é muito diferente de um dragão. A sua aura é muito escura e é cheio de intenções assassinas. De repente, o Zerros fica animado. Mesmo que a Leona sendo pequena, digamos que ela é muito doce com as palavras, quando está irritada. Então decide visitá-la amanhã. Nesse momento, o Zerros recebe uma visita. Quem seria? Não é nada menos que ele, o imperador de Carel, Lacos. Nesse momento, antes de ir para a missão, o Ibi decide visitar uma pessoa, mas é barrado por uma barreira mágica. Felizmente, isso não é um problema. O Níquel se assusta. O Ibi fala que ele é muito descuidado, colocando uma barreira fraca como essa. O Níquel pergunta por que ele está aqui. O Níquel está esperando a Leona, mas essa coisa está aqui ao invés disso. O Ibi pergunta o que o Níquel é para a Leona. O Níquel pergunta do que ele está falando e por que ele quebrou a parede. O Ibi fala que, para a Leona, o Níquel é apenas um membro da família. Já o Ibi
é o subordinado número 1 da Leona e pergunta se ele está com inveja. O Níquel, com muito ódio, começa a brigar com ele. No outro lado, a Leona fala para Lin que irá para a biblioteca e a Necromante vai junto. A Lin está feliz porque a Leona está cumprindo a promessa de não sair do palácio sozinha e pede para a Leona se cuidar. A Leona fica parada por um momento e depois responde que sim. No caminho, a Leona pergunta o que a Necromante queria falar. Ela está agindo muito estranha. A Necromante desvia o rosto quando a Leona olha para ela e responde com apenas um sim ou não. E quando a Leona não está olhando, a Necromante encara ela. A Necromante fala que ela é a espada da Leona, por isso não pode ser gananciosa. Ela fica inquieta. A Leona não consegue entender o que a Necromante está dizendo. Então a Necromante revela que o Ibi se tornou o subordinado da Leona, por isso ela está com inveja. Então quer dizer que a Necromante está agindo estranha porque está com ciúmes do Ibi. A Leona pergunta por que ela está com ciúme. O Ibi é apenas alguém que ela vai usar, e quanto à Necromante, a Leona não vai usá-la, e sim protegê-la. A Necromante está emocionada e agradece a Leona. Mais uma vez, a Leona fica parada e desvia o olhar e se pergunta o que é esse sentimento. Mais tarde, na biblioteca, a Leona está procurando o livro sobre o reino de Carel. Ela precisa descobrir quantos anos se passaram. A Leona encontra um livro que foi publicado recentemente e nele a Leona descobre que o autor tem 32 anos. Ele tinha 27 quando a Leona morreu, então se passaram 6 anos. Apesar de ter passado pouco tempo, não há nenhuma informação sobre o reino de Carel. É como se o reino de Carel tivesse cortado relações com outros reinos. O plano da Leona de oprimir o reino de Carel está fora de questão. Então, ela precisa achar outro jeito. Se esse plano não der certo, então ela precisa usar o poder militar. Com certeza, o Lacus deve ter melhorado nos últimos 5 anos e deve estar reunindo forças militares, já que ele ganhou o título de espadachim nível 9. Então a Leona precisa ficar mais forte do que ele, ou até mais forte do que quando era uma bruxa. De repente, os erros aparecem. A Leona se assusta e cai da escada. Felizmente, os erros segura ela. A Leona pergunta por que cacete ele está aqui. Ele fala que a Leona é bem travessa. De repente, a Leona sente um cheiro familiar. Ela agarra o pescoço dos erros e pergunta se ele se encontrou com aquele cara. Nesse momento, vemos um flashback. O Lacus fala para matar tudo que irrita ele. Foi isso que a Leona ensinou. Ela nunca esqueceu daquele cheiro, nem uma única vez. Um cheiro que nunca deixou o corpo da Leona, nem mesmo quando estava morrendo. O cheiro da espada do vento que ele usou. A Leona se lembra dos momentos felizes, até o momento que ele se declarou para ela. Mas tudo aquilo era uma farsa. De repente, o Zerro chama a Leona. Ela acorda e percebe que está em apuros. Os Erros não pode descobrir que a Leona conhece o Lacus e precisa achar uma desculpa. Os Erros fica surpreso. Ele não tinha ideia que a Leona tinha alergia a pelo de cachorro. Ele se encontrou com um filhote enquanto estava a caminho e pergunta se deveria mudar de roupa. A Leona responde que sim. Quem disse para ele tocar em um cachorro antes de vir? A Leona força um espirro, mas isso não convenceu os Erros. Então a Leona começa a espirrar com força. Os Erros fala que vai mudar agora. Ele ativa uma magia, trocando a sua roupa. A Leona pergunta que tipo de magia é essa. O Zerro responde que usou uma magia que permite mudar a sua aparência e pergunta se deveria ensiná-la. A Leona fala que ele usou uma magia de dragão e seria perfeito se ela aprender.
Então ela responde que sim. Os erros fica feliz e fala que ele não vai ensiná-la. A Leona fala que ele é irritante, mas isso é apenas um elogio para ele. Os erros pergunta o que ela está lendo. A Leona pergunta se ele foi para o reino de Carel. O Zéu responde que não exatamente. Aquele lugar é cheio de bandidos, mas se encontrou com pessoas de lá. A Leona pergunta quem. O Zéu fala que ela está bem interessada com isso. A Leona explica que isso é porque ela vai se tornar a imperatriz. O Zéu pergunta o porquê particularmente está interessada em Carel. A Leona responde que tem algo estranho acontecendo lá. O reino se tornou um país completamente desenvolvido em um curto espaço de tempo, e mesmo assim continua estável. Eles não começaram nenhuma guerra e estão em silêncio. Deve estar acontecendo algo muito suspeito lá. Os Elfos falam que isso realmente é muito suspeito. É uma nação emergente, mas não mostra nenhum poder diplomático e estão quietos. A Leona fala que isso é um problema em potencial. Os Erros fica pensativo. A Leona pergunta do que ele está pensando. Os Erros responde que está debatendo em qual lado irá escolher. A Leona pergunta do que ele está falando. Por acaso está dividido entre a Leona e o Carel? Os Erros responde que sim. Se ele escolher o lado errado, irá sofrer. A Leona se irrita, chamando ele de bastardo. É claro que ele deve escolher a Leona. Ela vai vencer. Ela é uma vencedora. O Zéu responde que tá, talvez. A Leona pergunta que resposta é essa. Ele acha que ela vai perder? O Zéu pergunta quantos anos a Leona tem. A Leona responde que tem 3 anos. É por isso que o Zéu está falando. Mesmo que a Leona fique mais forte, ele não pode dar uma resposta definida, porque tem uma coisa que está incomodando. A Leona pergunta o que é. Ele responde que o problema é o dinheiro, já que ele é uma pessoa ambiciosa. A Leona pergunta se ele gosta de dinheiro. O Zéu responde que sim. Quem não gosta? A Leona fala se é isso, então não tem problema. Ela tem muito dinheiro. O Zéu brinca falando que a Leona é muito fofa. A Leona diz que está falando sério. O Zéu fala que, mesmo que a Leona tenha dinheiro, a quantidade que recebe é muito maior do que ela imagina. Nesse momento, a Leona estala os dedos e uma moeda de ouro cai no chão. E depois mais 2. E depois mais 3. E depois milhares de moedas caem no chão. Os Erros fica paralisado. Ele se levanta e, nesse momento, ele se ajoelha perante a Leona e pergunta que tal ele ajudá-la. Ele tem certeza que poderá cumprir as expectativas dela. Olha só, a Leona ajoelhou mais um no chão e tudo que ela fez foi mostrar um pouco de dinheiro. Enfim, qual lado os Erros vai escolher? Bom, vamos descobrir isso no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. É isso, galera. Vejo vocês na próxima. Até mais.